Em 2023, a Panini, a editora que cuida da Marvel e da DC aqui no Brasil, publicou essa edição que, dentre as histórias aqui compiladas, vem com a história do Homem-Aranha número 50, que é a marcante história Homem-Aranha Nunca Mais. Já foi até adaptada para o cinema em Homem-Aranha 2, a trilogia do Sam Raimi. E a partir da Homem-Aranha Nunca Mais a gente vê já um contexto bastante diferente da vida do Peter Parker, que dessa vez não tá mais no ensino médio, dessa vez agora tá na faculdade, e que agora convive com personagens mais conhecidos de sua galeria. A Mary Jane, a Gwen Stacy, o Harry Osborn. E basicamente, em resumo, essa história do Homem-Aranha número 50, a gente vê a primeira aparição no Rei do Crime, que é apresentada de uma maneira... Eu não sei se pra época era genérico ou não, mas eu acho que era já. Que era aquele sujeito imponente, que é feito e é desenhado de maneira pra você ver como ele é grande, o que dá um ar de imponência. Mas esse é um detalhe muito menor na história do Homem-Aranha número 50, porque o que fica destacado mesmo é a neurose do Peter Parker, que em resumo, Peter Parker, ele ia impedir um assalto, e onde a pessoa assaltada ficou com medo do Homem-Aranha. Aí disso, ele tem uma crise de consciência pensando, nossa, eu salvo todo mundo que eu conheço, e as pessoas ainda ficam achando que eu sou a ameaça. Aí disso, ele desiste da vida do Homem-Aranha e foca 100% em ser Peter Parker. Então ele passa esse período sem ser o Homem-Aranha. Tem disso, o Rei do Crime aproveita para fazer uma onda de crimes. Mas um dia, quando ele vê um velhinho sendo assaltado, ele tem uma crise de consciência, um estalo de consciência, e vai salvar o velhinho. Só que esse velhinho é muito parecido com o Tio Ben, ou seja, a gente tem esse meio que, assim, estigma do Tio Ben sempre tá incorporado em alguma história do Homem-Aranha, mas nessa história ele é usado de maneira muito fascinante. Porque a gente vê que o Homem-Aranha, ele surge dessa necessidade de salvar pessoas e também da memória de quem ele não salvou. Ou seja, quando ele vê uma pessoa que é igual ao Tio Ben, como no caso dessa história, ele tem esse instinto de salvar. Ou seja, a gente tem essa camada de ansiedade do Homem-Aranha e dessa culpa, o que é fascinante. Aí depois, no final da edição número 50, ele volta a ser o Homem-Aranha, porque, bom, as revistas têm que continuar vendendo e não dava pro Peter Parker simplesmente deixar o manto. A edição 51 é uma edição um pouco leve, pra falar a verdade, porque não acontece tanta coisa. O que acontece mais é que o Rei do Crime sequestra o Jonah Jameson, que é o jornal que difama o Homem-Aranha, mas que também denuncia o Rei do Crime. Aí ele sequestra o Jonah Jameson, o Homem-Aranha, ele por acaso vai se encontrar com o Rei do Crime, porque ele vai seguir uns bandidos. Aí ele tem um embate com o Rei do Crime, e o Rei do Crime nocauteia ele com um gás tóxico. Ou seja, nesse momento a gente tem que o Rei do Crime sequestrou o Jonah Jameson e o Homem-Aranha, e ele põe eles dois juntos em uma sala onde era pra despejar água até eles sufocarem. Aí a gente parte pra próxima edição. Agora o Homem-Aranha e o Jonah Jameson, aliás, o Homem-Aranha tava desacordado porque o Rei do Crime derrotou ele com gás, então agora ele tá acordado e tem uma ideia tão assim, então, não tenho nem palavras pra dizer, porque realmente só poderia surgir de quadrinho. Eles estão numa sala, né, cheia de árvore, que vai sufocar eles, aí o Homem-Aranha tem a brilhante ideia de cobrir eles, Jonah Jameson, com uma teia gigante, criando uma bolha de ar, pra os capangas do Rei do Crime, quando forem vasculhar lá, obviamente esvaziarem a sala e eles conseguirem derrotar. O que é uma ideia muito... uma coisa que só poderia vir de gibi, porque é muito ridículo até, mas é legal. Aí, bom, termina basicamente o Homem-Aranha indo atrás do Rei do Crime, encontrando o Rei do Crime em uma sala, né, a sala do Rei do Crime, porque ele é todo feito pra a gente sentir a imponência do rei, aí o rei tem sua própria sala, aí é legal, mas chega a ser bem ridículo. Aí o Homem-Aranha tem uma luta lá com o Rei do Crime, aí o Rei do Crime foge, porque, bom, tem que continuar vendendo revista e o vilão não pode parar por aqui. Ah, um detalhe que eu não contei antes. Tem um funcionário lá do Rei do Crime que trabalhou para o Jonah Jameson, e esse funcionário se sacrifica pra salvar o JJ de ser morto por um tiro, escapando do Rei do Crime. Aí no final a gente fica meio com esse gosto de, um cara morreu, né, afinal dessa história. Mas, tipo, meio que ninguém se importa, porque ninguém se lembra dele também. Então, 2 pontos a pontuar. Homem-Aranha número 50 é uma história fenomenal, muito boa. Eu acho que é uma das melhores histórias do período clássico do Homem-Aranha, porque demonstra como o Homem-Aranha é ansioso, que sobrevive por causa de um trauma, e que continua também por causa de um trauma, que é a morte do Tio Ben. E, bom, ele volta por causa que ele salva alguém que é parecido com o Tio Ben, ou seja, esse trauma continua reverberando. E outra que eu acho que é um ponto menor, é que a apresentação do Rei do Crime é mais ou menos, é legal. As edições 51 e 52, que são o restante do arco do Rei do Crime, foram publicados aqui, nessa edição que tá com preço promocional de R$20. E, bom, comprem Homem-Aranha, é bom. Além de que as artes foram feitas pelo John Romita Sr.,
o que traz pra gente cenários e desenhos como isto aqui, que é muito bonito. Bom, se gostar do que eu falei aqui, dessa apresentação da história do Menino dos 50, eu acho que esses volumes que eu usei para fazer o vídeo estão em comic shops, comprem em lojas de bis para manter as lojas vivas. Mas se não conseguirem, não tiverem lá, comprem na Shopee, por exemplo. E se gostarem do vídeo, dá like, compartilha essas coisas que você já estão careca de ouvir. Valeu!